Bem-vindos ao podcast Johnson & Johnson Explica, Miastenia Graves. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e também sou fundadora do Futuro da Saúde, que é uma plataforma de informações de saúde. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma doença neurológica, crônica, autoimune e rara, a miastenia graves. Doenças autoimunes são aquelas em que os anticorpos do paciente, por alguma razão, acabam atacando os tecidos saudáveis do próprio corpo. No caso da miastenia graves, esse processo leva a uma falha de comunicação entre os nervos e os músculos, causando uma fraqueza muscular, impactando de forma significativa a realização de atividades no dia a dia. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente está aqui com o Dr. Marcondes França, que é neurologista especializado em doenças neuromusculares. Seja muito bem-vindo, doutor, tudo bem? Olá, Natália, tudo jóia? Bom, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? Eu acho que é uma oportunidade muito bacana de discutir um tema que é tão importante quanto miastenia graves. Vai ser muito bom. A gente também está aqui com a Andréia Oliveira, que é presidente da Associação Brasileira de Miastenia, a ABRAME, e também paciente de miastenia. Andréia, seja muito bem-vinda também. Olá, Natália, tudo bem? Agradeço o convite, é muito bom estar aqui com o especialista e podendo levar informação para todo mundo. Vai ser muito bom, acho que a gente tem várias coisas aqui para se aprofundar. Queria começar com o Dr. Marcondes. Doutor, explica para a gente, de forma geral, o que é a miastenia graves. Bom, Natália, a miastenia é uma doença que tem algumas características importantes. Então, a primeira delas é uma doença autoimune, né? Como você já antecipou um pouquinho atrás. Existe, então, a produção de anticorpos, né, anormais pelo corpo do paciente. E na miastenia, esses anticorpos eles se dirigem contra a chamada junção neuromuscular, né? Então essa estrutura é a estrutura em que há a comunicação entre os nervos, né, motores, e a musculatura esquelética. Então na prática o que acontece? É como se o comando que vem do sistema nervoso ele não consegue chegar ou ele chega com defeito na musculatura. E por essa razão o paciente acaba desenvolvendo sintomas como fraqueza ou como por exemplo fadiga, né? Então a característica chave da miastenia é exatamente essa, são pacientes que até conseguem gerar força, mas eles não conseguem manter aquela força. E habitualmente esses sintomas têm uma predileção muito grande, sobretudo no começo da doença, pela região craniana. Então a gente vê muito nos pacientes com miastenia sintomas como, por exemplo, queda dos olhos, né, a ptose que a gente chama. Eles têm um desalinhamento dos olhos causando a visão dupla, né, ou a diplopia. E muito frequentemente também a gente observa alterações ligadas com a fala. Então a fala fica lenta, arrastada, enrolada, e tudo isso vem em função dessa alteração na tal junção neuromuscular. E aí, doutor Marcondes, para talvez trazer outros exemplos aqui, né? Como que isso impacta no dia a dia do paciente, né? Você citou aqui alguns sintomas, né? Da questão dos olhos, a questão da fala. Isso acontece com uma certa frequência ou o paciente tem essa doença e ele fica sempre assim? Bom, uma característica da miastenia, né, é o caráter crônico, portanto, os sintomas, uma vez que eles começam, eles tendem a se manter, né? Embora, Natália, uma característica também muito própria da doença é a flutuação. Então, os pacientes nos contam muitas vezes que um dia estão super bem, no dia seguinte já estão muito ruim, quer dizer, com muitos sintomas ali presentes. Mas o fato é que se você vê uma perspectiva de longo prazo, a tendência, sobretudo quando o paciente não é tratado adequadamente, é que esses sintomas vão ficando mais intensos e mais frequentes, né? E numa fase de doença mais ativa, além dos sintomas que eu comentei, né, dos olhos, da fala, da deglutição, a gente pode ter sintomas que vão para outras partes do corpo, que afinal de contas também tem músculos, né? Eu posso ter fraqueza nos braços, eu posso ter fraqueza nas pernas, e isso pode impactar na capacidade de caminhar, de subir uma escada, de sustentar, por exemplo, um peso, uma compra de supermercado, né? E numa fase mais extrema de doença, a gente pode ter, inclusive, uma repercussão sobre a musculatura respiratória, o diafragma, por exemplo. E aí, nessa fase extrema da doença, os pacientes têm dificuldade para respirar e podem, né, inclusive, quer dizer, incorrer numa situação de risco de vida, né, que nós chamamos, então, de crise miastênica. Tá? Então, esse é mais ou menos o espectro, né? O espectro de sintomas e sinais que o paciente com miastenia eventualmente pode apresentar. É super amplo, né, doutor? Depois a gente vai falar um pouco de como que isso talvez impacte no diagnóstico, mas eu queria ouvir um pouco da Andréia sobre isso, né? Pensando em todos esses sintomas que o doutor Marcondes trouxe pra gente, como que é a vida do paciente com miastenia? Olha, eu posso dizer que é um pouquinho chata, mas dá para levar. Como o doutor falou, os sintomas são flutuantes.
Então, às vezes é difícil até para o próprio paciente identificar quais são esses sintomas. Às vezes eles podem ser mais sutis ou não. Às vezes pode ser problema para piscar. A gente pisca o dia inteiro, é músculo. Talvez por isso que fadiga até demais. E da mesma maneira, que nem agora eu estou segurando aqui um copo d'água, mas será que eu consigo tomar água? Eu posso ter a força para levantar o copo, mas eu não tenho para deglutir. E isso é o que faz essa confusão para o paciente e dificulta também ele procurar um profissional para poder fazer o diagnóstico. Então, durante o dia, o principal é ter que ter paciência. Apesar de ser paciente, eu falo que ele nunca tem paciência, tem que ter paciência e começar a se autoconhecer. A gente, na verdade, não se conhece. Eu acho que nesse ponto a miastenia me ajudou bastante. E agora, doutor, pensando em causa, né? O que causa a miastenia, né? Como que é feito esse diagnóstico? Primeiro, como que é essa jornada ali do paciente, né? Bom, Natália, então assim, a miastenia, né, é uma doença autoimune, né? Então a gente sabe hoje que existem esses autoanticorpos, né, que vão causar essa, enfim, lesão, essa alteração ao nível da junção neuromuscular. A gente hoje em dia sabe que, na verdade, a miastenia ela não é uma doença única. Existem hoje 3 tipos de autoanticorpos, né, que estão relacionados com a doença e, portanto, a gente meio que divide, né, em 3 tipos diferentes de miastenia, né? Então, existe um tipo que é o mais frequente, em que o anticorpo ele se direciona contra um alvo, né, que se chama de receptor de acetilcolina. Então, esse é o tipo mais comum, que a gente encontra em quase que 90% de todos os pacientes. Existe um segundo tipo, né, chamado de anticorpo anti-MuSK, né, que é uma proteína chamada tirosina quinase músculo específica. E, finalmente, o último, né, que foi descoberto mais recentemente, chama-se anti-LRP4. Enfim, quer dizer, são 3 tipos distintos, todos eles autoimunes, né, todos eles com características que eu diria clínicas mais ou menos parecidas, mas que tem algumas diferenças em relação ao tratamento, inclusive, né? Então, hoje, a gente sempre que possível faz um esforço muito grande para tentar não só diagnosticar que aquele paciente tem a miastenia, mas entender qual exatamente dos anticorpos que aquele paciente apresenta, porque a gente sabe que isso hoje tem implicações quanto ao tratamento. E é fácil ter essa diferenciação? Bom, em tese, né, são exames que são anticorpos que são detectados a partir de exames de sangue. Então, do ponto de vista assim, de coleta, é uma coisa simples. Mas, infelizmente, na realidade nossa do Brasil, e sobretudo na realidade do sistema público de saúde, isso não é, infelizmente, acessível de maneira, quer dizer, global, país afora, né? Então, sobretudo, esses anticorpos enfim, menos comuns, vamos chamar assim, né? O anti-MuSK e o anti-LRP4, a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso, tá? Mas voltando à questão que você perguntou sobre os mecanismos, eu acho que um ponto que vale muito a pena a gente comentar aqui é a relação que existe entre a miastenia, tá, e o timo, tá? Então, alguns aqui talvez devam lembrar, né, das aulas de biologia, né, da escola. O timo é uma glândula que todos nós temos, né, que se localiza aqui nessa região no tórax, logo atrás desse osso, que é o externo. E é uma glândula que tem uma função extremamente importante enquanto criança, né? Ela tem uma função de maturação, de desenvolvimento do sistema imunológico na fase infantil. No adulto, na maior parte das vezes, o timo ele evolui, né? Ele basicamente some, ou ele vira apenas um resquício, uma gordura, né, efetivamente. Mas nos doentes que têm miastenia, o timo ele volta a funcionar na vida adulta, né? E esse, inclusive, parece ser realmente um dos pontos críticos no aparecimento da doença. Então, tanto é assim que durante muitos anos, e até hoje em dia ainda, quer dizer, em alguns pacientes que têm miastenia, existe uma proposta de tratamento que consiste exatamente em você fazer uma cirurgia para retirar esse timo, né, que voltou a funcionar, tá? Então, tanto é que na investigação do paciente com miastenia, é praxe, né, quer dizer, rotineiro que você faça, além, por exemplo, dos autoanticorpos, você faça uma investigação por imagem nessa região do tórax para verificar realmente se existe alguma alteração no timo, tá? Essa alteração no timo, ela pode ser na forma de uma, que a gente chama de hiperplasia, né, que é como se fosse uma inflamação ali no timo, eventualmente, mas em alguns pacientes até um tumor, né, um timoma que nós chamamos, é um tumor quase sempre benigno, mas que pode se alojar no timo e que pode funcionar, então, como uma espécie de um gatilho para o aparecimento da miastenia graves. Mas, doutor Marcondes, eu queria a tua ajuda para traduzir um pouco essa jornada. Vamos pensar que o paciente tem determinados sintomas, né, que você já mencionou para a gente, e que tem essa diversidade, né, uma ampla gama de sintomas. Ele chega ali no médico, qual é o exame que o médico pede para ele? Tá. Bom, Natália,
Assim, antes de discutir efetivamente, né, quer dizer, essa questão da investigação, eu acho que vale a pena fazer um comentário, talvez até depois a gente possa escutar a André a respeito disso, é que, assim, infelizmente, miastenia padece de um problema comum, né, a várias doenças neurológicas raras, que é a questão do atraso e do erro diagnóstico, né? Então, acho que todo mundo que lida com paciente com miastenia tem essa percepção de que os pacientes recebem, às vezes, diagnósticos incorretos, demoram, né, até efetivamente ter um diagnóstico confirmado. Então, acho que o primeiro grande passo para um diagnóstico adequado é que a gente tenha uma educação, né, da comunidade médica, até neurológica mesmo, né, dos sinais e sintomas chaves da doença. Então, acho que esse é o ponto de partida. É entender quais são os sinais e sintomas de alerta, né, o que o paciente com miastenia tem. Uma vez que esses sinais e sintomas são identificados, então a gente precisa partir para a segunda etapa, que são esses exames de confirmação do diagnóstico, né. Então, a gente tem, eu diria, basicamente, talvez 3 exames principais ali para serem feitos. Então, são os autoanticorpos que eu acabei de discutir, né, quer dizer, esses exames de sangue que vão não só diagnosticar, mas classificar qual tipo de miastenia o paciente tem. Existe um outro tipo de exame, né, chamado de eletroneuromiografia, né, um exame, enfim, que consiste em fazer uma estimulação elétrica, né, dos nervos e dos músculos, e a partir desse exame a gente consegue ter alguns padrões, algumas alterações que também apontam, né, para o diagnóstico da miastenia graves. E um terceiro exame também extremamente importante é esse exame que eu comentei de avaliação por imagem do time, né. Frequentemente, além desses 3 que eu considero que são os pilares, assim, em termos de investigação, a gente também precisa recorrer a outras coisas. Por exemplo, naqueles pacientes que têm algum sinal de dificuldade respiratória, então exames de avaliação de capacidade pulmonar, né, espirometria, são exames importantes. Então, acho que esse acaba sendo, quer dizer, o pacote, né, de investigação para aquele paciente que você suspeita, né, clinicamente de miastenia graves. Agora eu quero, obviamente, ouvir a Andréa sobre isso, sobre essa jornada do diagnóstico, né? A gente estava conversando aqui até antes de começar, Andréa, e queria que você contasse um pouco pra gente, assim, de como que é essa trajetória, né? Do início dos sintomas até ter, de fato, esse diagnóstico fechado, feito todos esses exames, encontrado o médico certo. É rápido? Bom, no meu caso, eu posso afirmar que não é rápido e muito menos fácil. Por quê? Normalmente, como eu falei, a gente não se conhece. Então, hoje eu não estou piscando direito. Por quê? Por causa do clima, entrou um cisco no olho, porque depois ele passa. Não estou conseguindo engolir direito. Pode ser resfriado. Não consegui pegar alguma coisa, estou cansada. Então, é difícil de identificar primeiro o sintoma. Você mesmo, como paciente, fala, estou com um problema, né? Por exemplo, sei lá, foi para uma balada à noite. Curtiu a balada, maravilha, independente de ter bebido bebida alcoólica ou não. No dia seguinte, acorda acabada, super cansada. Por quê? Foi por causa da balada. É a balada, vai melhorar. Às vezes não melhora. 1, 2 dias, é um resfriado que vem vindo. Depois melhora, naturalmente. Então, o que causou isso? A gente não sabe. Isso é uma grande dificuldade. A outra dificuldade, às vezes esses sintomas são tão sutis que no decorrer da vida, né, nas atividades, a gente não percebe que ele vai piorando naturalmente. Então, estou digito todo dia a mesma coisa. Daqui a pouco fica difícil, eu estou errando muita palavra. Por que eu estou errando? Eu consigo digitar, só que eu não tenho a mesma destreza ou minha mão começa a se cansar. Às vezes a fraqueza é tão grande que o meu dedo não consegue apertar a tecla do computador. O mouse. Hoje com o touch fica um pouco mais fácil. Mas e quando eu consigo levantar o dedo? Não é só apertar, é levantar. Estou andando na rua ou dentro de casa, levei um tombo, não consigo colocar minha meia, está difícil de pôr o sapato. Então são movimentos muito sutis que a gente não consegue fazer por falta de força, não é coordenação, por falta de força. E qual médico que eu vou procurar? Se eu estou caindo, eu vou no ortopedista. Ele vai fazer um monte de exame, não vai achar nada. Não consegui falar direito, não consigo engolir direito. Vou no fono, não adianta, vou no otorrino, não acha nada. Então deve ser alguma coisa neurológica. Vou no neurologista. Vou lá, vou resolver.
Também não resolve nada. E eles começam a investigar, pedem vários exames que não tem nada a ver com miastenia. E pode acontecer o diagnóstico errado. Inclusive o famoso, né? Se não tem nenhum vírus, pode ser psicológico. Vai pro psicólogo, psiquiatra e também não acha. Porque eles vêm e vão. Aí chegam num neurologista, ele às vezes acontece dele não estar ou muito bem atualizado, não consegue identificar o conjunto de sinais e sintomas, e é o que eu falo, não posso culpar o médico, porque se doença conhecida tem muitas, raras são só 7 mil mais ou menos. Miastenia é uma delas. Então tem muita coisa parecida e que não é. Às vezes até uma falta de vitamina. Eu acho que isso dificulta, mas tudo bem. Achei um neuromuscular que é o específico. Comecei o tratamento. Resolveu? Às vezes não. Cada paciente é diferente. E eu acho que é importante a gente ver o curso da doença e essa transparência com o médico. O que eu sinto, escutar o que ele fala e eu seguir as orientações. E acompanhando, Andréia, esse tema há tanto tempo, inclusive na associação, hoje qual que é mais ou menos a média dessa jornada de diagnóstico? Olha, diminuiu bastante. No meu caso, como eu falei, foram 15 anos. Hoje existem entre 5 e às vezes alguns meses. E por que existem meses? Graças a Deus, a associação nesse sentido também ajuda um pouco, orientando pacientes e profissionais de saúde. Então, o que a gente pode levar de informação facilita o diagnóstico. Então, acho que no caso de meses, às vezes a pessoa está internada, ela está com uma falta de ar importante, entrou numa crise. Lá dentro, o corpo médico consegue conversar entre si e sempre vai ter algum profissional atualizado e, graças a Deus, facilita o diagnóstico. Dr. Marcondes, acha que os médicos têm entendido cada vez mais sobre a miastenia ou ainda a gente tem uma longa jornada pela frente? Queria que você comentasse um pouco também, às vezes, desse erro do diagnóstico, né, ou a dificuldade do diagnóstico que leva a ser um tratamento psicológico ou psiquiátrico e o quanto que isso compromete a vida do paciente. Bom, Natália, eu concordo, né, quer dizer, com o que a Andréia trouxe. A minha impressão é que eu acho que a coisa tem melhorado nos últimos anos, mas eu diria que ainda está longe, né, de ser um cenário em que a gente tem um diagnóstico rápido, né. E eu acho que tem vários motivos que explicam isso, né, quer dizer, um deles, lógico, é o fato de ser uma doença rara, né, então muitas vezes o médico não tem uma exposição a esse tema, né, na sua formação, na graduação, mesmo na sua residência médica, né. Então esse é um ponto. O segundo ponto, em relação à miastenia, porque os sintomas da doença são muito diversos, né, a gente pode ter sintomas oculares, sintomas de deglutição, de fala, então quer dizer, pode se assemelhar a muitas outras doenças. Então o próprio paciente, como a Andréia colocou, ele muitas vezes vai procurar um oftalmo, um otorrino, um ortopedista, porque é o que lhe parece mais razoável naquele momento. Então esse é um outro grande problema, né? E um terceiro problema, eu acho que além da questão, né, do conhecimento e da questão desses sintomas que podem se confundir com outras doenças, tem a questão do acesso, muitas vezes, aos exames que vão efetivamente confirmar o diagnóstico, né? Como eu comentei anteriormente, o exame de eletromiografia, os autoanticorpos, eles não são exames, eu diria, tão amplamente acessíveis Brasil afora, né? Então, ainda que o paciente tenha uma suspeita formulada, muitas vezes ele não vai demorar um tempo até conseguir ter o diagnóstico fechado. Então, acho que eu enxergo vários pontos em que a gente pode trabalhar, né? Eu acho que esse tem que ser um esforço combinado, né, da associação, né, é super importante, a gente que lida nessa área, quer dizer, mas de realmente trazer essa conscientização e conseguir encurtar essa jornada. Porque uma coisa que eu posso garantir, e isso acho que é muito claro em miastenia graves, é que assim, diagnóstico precoce, ele faz diferença, né? Você vai poder orientar esse paciente de maneira adequada, você vai poder orientá-lo não só em relação ao tratamento, né, medicamentoso, estritamente falando, mas em relação a algumas atividades de vida diária. Então, enfim, tentar encurtar essa jornada, eu acho que é um esforço que vai trazer retorno muito positivo, né, para a comunidade toda. Está melhorando então, mas precisa melhorar mais, né? Isso vocês dois concordam. Essa é a mensagem, eu acho, né? Vamos falar agora de tratamento. Queria que você explicasse, Dr. Marcondes, quais são os tratamentos que estão disponíveis hoje para o paciente com miastenia. Bom, Natália, então,
O tratamento da miastenia, ele envolve, eu diria, duas frentes principais, né? Eu estou falando agora do tratamento medicamentoso, inicialmente, né? Então, a gente tem uma classe de medicamentos, né, que nós chamamos de anticolinesterásicos, tem um nome meio complicado, mas basicamente são medicamentos que vão ajudar no controle dos sintomas da doença. Então, eu sempre falo para meus pacientes, imagine alguém que tem uma pneumonia, né, está tendo febre, tá certo? Na hora que eu dou um medicamento para tirar a febre daquele paciente, eu estou deixando ele mais confortável, mas eu não estou tratando a causa básica daquela condição, que é a bactéria no pulmão, tá? Então, esse é o caso do anticolinesterásio. É o medicamento que a gente geralmente começa a tratar, é o primeiro medicamento. Os pacientes, quando iniciam esse tratamento com anticolinesterásio, né, aquela coisa meio que, né, dá água por vinho, é uma resposta muito brilhante, mas eles, infelizmente, eles não atuam na causa básica da doença. Eles melhoram o sintoma, né? Então, poucos são os pacientes que a gente consegue efetivamente cuidar só com esse tipo de medicamento. A grande maioria, quando a doença realmente se espalha e ganha, né, uma intensidade maior dos sintomas, a gente precisa ir para uma segunda categoria de medicamento que nós chamamos, de maneira genérica, de imunossupressores, né? Esses medicamentos têm como objetivo controlar, né, o processo autoimune, portanto, atuando na causa da doença, tentando reduzir a produção desses autoanticorpos, né? E o que nós temos hoje, fundamentalmente, são os corticosteroides, que são, né, há vários anos, aqui no Brasil, são a base do tratamento. A gente tem os imunossupressores, vamos dizer assim, clássicos, né, que são medicamentos de uso oral, e mais recentemente algumas drogas que nós chamamos de imunobiológicos. Tá? Então são 3 categorias principais, mas todas elas com a intenção mais ou menos parecida, que é controlar esse processo autoimune da doença. Tá? E só para deixar claro, isso é o tratamento medicamentoso, né? Como qualquer doença crônica em neurologia, a gente tem que entender que existem os cuidados não medicamentosos, né? Que envolvem, sobretudo, educar o paciente, né, quanto a uma série de questões como, enfim, estilo de vida, atividade de vida diária e quanto a algumas medidas de suporte, que muitas vezes são importantes, né? Em alguns momentos a fisioterapia pode ter o seu papel, numa fase mais avançada, uma fase de doença mais controlada, enfim, então isso tudo faz parte do conjunto de ações que a gente faz no tratamento do paciente com miastenia, né? E pensando em todos esses tratamentos que você trouxe, Dr. Marcondes, como que fica a qualidade de vida do paciente, né? Você mencionou que uma parcela consegue ficar com aqueles que são mais para tratar sintomas, mas a outra grande maioria precisa de outros que atuam mais na base. Mas como que fica a vida do paciente? Olha, eu diria, Natália, que o alvo nosso, quando a gente opta por tratar um paciente com miastenia, é tentar deixá-lo livre de sintomas, né? E isso acontece em alguns pacientes, e aí naturalmente, para esses que respondem muito bem ao tratamento, a melhora na qualidade de vida fica clara, né? Porque eles passam a fazer atividades que eles não conseguiam mais fazer. Então, subir uma escada, carregar uma sacola de supermercado que ele fez uma compra, alimentar, né? Uma coisa tão simples como se alimentar, quer dizer, que em alguns pacientes é um martírio às vezes, ele passa a voltar a conseguir se alimentar. Então, quer dizer, obviamente que para esses pacientes em que a gente consegue ter um bom resultado terapêutico, eu acho que é muito nítido a melhora que isso traz em termos de qualidade de vida. Mas, infelizmente, a gente sabe que, como qualquer doença, né, nem todos os pacientes têm esse resultado tão brilhante assim, né? E aí, para esses que não respondem, ou não respondem tão bem, naturalmente eu acho que aí a melhora em termos de qualidade de vida, ela é menor, né? Eu até, antes da gente entrar nessa questão, eu queria ouvir um pouco da André sobre esse papo da qualidade de vida, né? A gente fala muito de qualidade de vida quando pensa em saúde, pensa em doença, pensa em tratamento, e o tratamento devolve ou não a qualidade de vida dos pacientes. Quando a gente está falando de miastenia... Então, eu acho que quando a pessoa ela deixa de ter a autonomia dela diária, é onde tem um impacto maior. Então, se todo dia você levanta, abre o olho, consegue sair da cama, chegar no banheiro, escovar o dente, nossa, isso é a glória. Uhum. Escovar dente, então, nem se fala, porque aí, olha, aí dá um podcast inteirinho só para dizer como é que se faz para escovar o dente sem bochechar, sem fechar a boca. Já parou para pensar? Só que às vezes a gente sente isso na prática. Então, eu acho que essa qualidade de vida ela é muito individualizada, mas a compartilha de experiências pode ajudar bastante. Então, como economizar energia para não fadigar?
como o doutor falou, às vezes eu não preciso ir para uma academia. Só em pegar numa vassoura já tá bom. Não consigo pegar a vassoura? Alguém pode pegar para mim? Tá, saber pedir ajuda. Aí, eu moro sozinha, não tenho como fazer nada. Ninguém é sozinho. Então sempre vai ter alguém para poder te ajudar, e o principal é saber que isso não é permanente. Eu falo que a parte boa da miastenia é justamente a flutuação. Fica ruim, mas daqui a pouco melhora. Agora, quanto tempo vai levar cada episódio, aí já é outra história. Mas eu acho que isso estimula também a pessoa a não, vamos dizer assim, não é se entregar. Ou escutar aquela velha frase, faz uma forcinha. Aí isso para miastênico é horrível. Porque não dá para fazer a forcinha. Assim como às vezes fica difícil de não conseguir sorrir. Então, conseguir entender e minimizar esses sintomas negativos, eu acho que facilita a qualidade de vida da pessoa e ela não ficar pensando que vai ter aquilo a vida inteira. Obrigada por trazer esse ponto aqui pra gente, Andréia. Daqui a pouco eu vou querer te ouvir sobre a questão da flutuação dos sintomas, mas foi bem importante você trazer esses aspectos bem práticos, né? Assim, de você não conseguir fazer o bochecho na hora de escovar os dentes. Às vezes não conseguir sorrir, né? O sorriso que é uma coisa tão social e que isso impacta várias coisas, né? Nas nossas relações, na nossa autoestima. Eu queria, antes da gente ir para o outro tópico, perguntar para o Dr. Marcondes sobre a questão dos pacientes que não respondem aos tratamentos, né? Você trouxe essa ampla gama de tratamentos, mas queria entender se para todo mundo funciona. E para quem não funciona por quê? Bom, Natália, então assim, a miastenia, a gente tem esse arsenal, né, que eu comentei anteriormente de tratamentos, mas assim, só para colocar em perspectiva, né, a gente ficou durante muitos anos, né, na miastenia sem grande novidade de tratamento. Embora a gente tenha essa quantidade de medicamentos que eu comentei, todos eles são medicamentos que já foram estudados e vêm sendo usados já há mais de 10 anos. Quer dizer, a gente tem um gap muito grande sem grandes novidades. E o fato é, embora a gente tenha esse arsenal, né, quer dizer, várias opções aí de classe farmacológica, tudo, eu enxergo que assim, a gente ainda tem uma lacuna importante no tratamento do paciente com miastenia, né? Então, a primeira delas se refere aos pacientes que nós chamamos de refratários, né, que são aqueles pacientes que mesmo a gente utilizando esses medicamentos, né, por um tempo adequado, uma dose adequada, às vezes inclusive em combinação, quer dizer, mais de um deles ao mesmo tempo, você não consegue ter um bom controle dos sintomas. Então esse é um grande problema que a gente ainda tem. E a frequência com que isso acontece, ela é variável. Se você vai ver o que tem de publicações e levantamentos aí nos diferentes países, eu diria que varia em torno entre 15% a 20% dos pacientes com miastenia, eles caem, né, nesse grupo que nós chamamos de refratário. Então esse é um ponto que eu acho que é importante. E o segundo ponto também que eu acho que é extremamente importante é que, mesmo nesse grupo, vamos colocar dos que respondem ao tratamento que a gente tem hoje em dia, às vezes eles respondem mais às custas de uma série de efeitos colaterais que são trazidos, né, pelo tratamento que eles estão usando, né? Então, por exemplo, o corticosteroide que eu comentei anteriormente, quer dizer, é um dos pilares do tratamento que a gente tem hoje da miastenia, e são medicamentos que, embora funcionem e sejam efetivos, o uso crônico desse tipo de medicamento, ele traz consigo uma série de efeitos colaterais, né? Eu estou falando, por exemplo, de ganho de peso, estou falando de retenção de líquido, catarata, osteoporose, aumento de pressão. Então você imagina, né, quer dizer, para um paciente que muitas vezes já tem, quer dizer, uma doença como a miastenia, você acaba muitas vezes agregando, trazendo outros problemas para aquele paciente. Então, ou seja, ter a possibilidade, eventualmente, de novas, né, quer dizer, inovações terapêuticas, em que você consiga eventualmente, quer dizer, não usar ou usar menos corticosteroide, eu acho que seria algo muito bem-vindo, né? Então, eu acho que todo o esforço novo, em termos de novas terapias, eu acho que ele encontra muito eco nesses dois momentos, quer dizer, o paciente que é refratário e aquele paciente que, embora responda, ele tem essa questão realmente aí dos efeitos adversos, né, que são muitas vezes muito, assim, limitantes, né? Perfeito. Agora eu queria te ouvir, Andréia, sobre a questão, você usou o termo flutuação, né? Queria que você explicasse pra gente, né? Um dos desafios
de conviver com a miastenia é a oscilação dos sintomas, né, de um dia para o outro. Você contou pra gente que às vezes acontece até no mesmo dia. Como que o paciente gerencia isso? E o que é isso na prática? Eu acho que a grande chave é autoconhecimento. Primeiro, reconhecer esses sintomas e saber, às vezes, onde é um gatilho. Mas me explica primeiro não precisa o que ser que exatamente um gatilho, Tá. não é? Então, por exemplo, como a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, eu falei, ainda bem que está sendo hoje. Que se fosse sexta-feira passada, não ia estar a mesma coisa, porque eu não estava bem. Né? Então, é primeiro se reconhecer. O que eu costumo fazer todo dia tá igual? Uma coisa muito simples. Eu vou almoçar. Um dia eu como um bife, né? Uma parte mais sólida, uma farofa, tá mais seco. Engoli. No outro dia, ou à noite, fiz isso na hora do almoço, foi normal. À noite, sei lá, a farofa demorou para descer, eu demorei mais para mastigar. Nossa, o que aconteceu com essa carne que estava tão molinha que não desce? Porque eu não consegui engolir. Então, assim, alguma coisa está errada. Então, o que eu fazia, e às vezes até hoje em dia eu faço isso, principalmente no início, eu faço isso muito para paciente. Pega um caderninho e vá anotando. Como você está hoje? Como é que você fez depois para dar uma melhorada? Normalmente o repouso, o descanso ajuda a melhorar bastante. Então, eu sei que eu estou com dificuldade para engolir, eu não vou pegar alguma coisa seca. Eu não vou pegar um líquido. Líquido também eu descobri que é pior do que às vezes o seco. O ideal é o pastoso. O pastoso vai redondinho. Então por que eu vou forçar alguma coisa? Né? Vou comer pipoca, vou ficar mascando chiclete o dia inteiro. Então alguns hábitos a gente acaba trocando. E como eu falei, são flutuações. Não vai ser sempre assim. Então se hoje eu não estou muito bem, eu vou diminuir esse tipo de atividade que vai me ajudar. Agora, o que pode favorecer? Eu também tenho que descobrir. Por exemplo, numa época que eu não estava tão bem assim de mobilidade, eu estava andando que nem pinguim, sabe? Vai arrastando o pé, né? Tem que saber se equilibrar e tal. Então era tudo muito mais difícil, muito mais lento. Saber controlar o tempo durante o dia nas atividades. Então eu não conseguia dirigir meu carro e não conseguia me deslocar assim com muita tranquilidade. O que eu fazia? Pegava o metrô cheio. Porque eu sei que eu vou entrar num vagão e não vai ter lugar para eu cair. Eu não vou ter que ter força para segurar e levantar meu braço. Então são coisas que aparentemente difíceis, primeiro de encarar. E segundo, depois que você descobre, aí fica fácil. Porque se eu não estou bem, eu sei que eu vou melhorar, o tempo entre um e outro começa a ficar cada vez menor e a estabilidade normalmente vem. E isso acho que também tem que ser levado ao médico, porque é ele que vai estar me orientando, definindo a terapêutica que é melhor para mim. Porque às vezes, como a gente está conversando aqui, não é, doutor? Pode ter pacientes que não têm essa facilidade que eu tenho. Às vezes a pessoa é mais gordinha, né? A outra é muito magra. Então um vento leva uma e a outra não consegue sair da cadeira, né? Então uma pode conversar com a outra, como é que faz para sair dessa situação? Então eu acho que a conversa entre pacientes ajuda, mas com o médico é fundamental, porque a terapêutica dele vai ajudar no meu dia a dia. E o que eu faço também vai ajudar o médico a definir a melhor terapêutica. Remédio não é tudo. Dr. Marcondes, sobre isso que a Andrea está trazendo para a gente, né? Qual que é o papel do médico? O remédio, de alguma forma, tem o seu papel ali de ajudar a controlar essa oscilação, essa flutuação? E qual é o outro papel também comportamental, que é o que a Andrea trouxe para a gente, né? De se conhecer e de respeitar o próprio corpo. Eu acho muito bom, né, esse ponto que a Andrea trouxe, porque realmente eu entendo que assim, o melhor resultado que a gente pode obter no tratamento da miastenia, ele passa por uma boa relação, né, do médico com o paciente, uma relação próxima, né,
Porque, veja, muitas vezes a doença flutua. Então, você precisa, muitas vezes, ter uma possibilidade de ter um contato mais próximo, eventualmente, né, de uma dúvida, um esclarecimento, né. Então, eu acho que o nosso papel, enquanto médicos que cuidam, né, de pacientes com miastenia, lógico, passa pela prescrição dos medicamentos, obviamente, mas vai muito além disso, né. Então, acho que essa educação, essa orientação, ensinar o paciente sobre se conhecer, né, quais são os sinais de alerta para uma oscilação, eventualmente, que está ficando mais grave, quando que esse paciente, eventualmente, precisa se deslocar e procurar uma unidade de emergência para uma situação de piora, né. Por exemplo, uma coisa que acho que vale a pena comentar aqui, né, existe uma lista de medicamentos, alguns dos quais são de uso assim, cotidiano da gente, que para o paciente com miastenia podem causar problema, podem causar uma piora dos sintomas. Então é interessante também discutir esse tipo de situação com os pacientes, quais são os medicamentos que ele deve ter um certo cuidado, que pode usar, mas com cautela, quais são os medicamentos que ele realmente não deve de forma nenhuma usar, entendeu? Então eu acho que passa por todo esse contexto aí, né? Não só de prescrever e orientar o medicamento, né, quer dizer, estritamente falando, mas de explicar sobre a doença e sobre esses cuidados todos que o paciente precisa ter, né? A relação médico-paciente é importante, a relação entre pacientes também é importante. Tudo isso vai formando um pouco, né, essa trajetória do paciente com miastenia. Agora, eu queria entender, você mencionou... Natália, pode falar. E um ponto que eu acho importante, assim, e muitas vezes, eu até falo isso para meus pacientes, quer dizer, eles vão ter um papel, inclusive às vezes, de educar outros profissionais de saúde. E eu falo isso na seguinte perspectiva, quer dizer, eventualmente a gente vê pacientes com miastenia que precisam ir num pronto-socorro, né, porque tem uma pior, uma situação qualquer, e às vezes o colega médico que está no pronto-socorro não tem informação sobre miastenia, ele não conhece sobre a doença, né? Então é muito importante que o paciente se apodere dessas informações sobre a doença, como é, como não é, porque ele vai poder discutir, não é que ele vai ensinar o médico, mas ele vai trazer informações ali para o profissional da urgência, que vão ajudá-lo na tomada de decisão, de fazer melhor conduta e tal. Então, eu acho que essa questão do paciente realmente se empoderar sobre o seu conhecimento da sua doença, e isso, lógico, né, quer dizer, partindo do médico como alguém para ajudar nesse ponto, eu acho que faz muita diferença, né? E eu queria te perguntar, é que você mencionou essa questão de a oscilação às vezes pode predispor a uma crise, ou pode ter um sinal para uma eventual crise. Eu queria que você explicasse isso para a gente, destrinchasse um pouco mais, né? Quais são esses sinais, o que é uma crise, e quais são esses sinais de alerta mesmo que precisa ir para um pronto-socorro. Bom, a crise miastênica, Natália, seria, vamos dizer assim, o ápice da doença, né? Em termos de gravidade, em termos até de risco, né? De complicações e risco de vida. Então, quando a gente chama de crise miastênica, aquela situação em que o paciente ele tem uma fraqueza intensa que compromete a musculatura respiratória. Ou seja, o sintoma-chave qual é? Falta de ar. É aquele paciente com miastenia que está na situação que ele tem, quer dizer, falta de fôlego, ele tem uma respiração curta, ele faz pequenos esforços, já fica extremamente cansado, né? E isso é uma situação que, obviamente, requer um cuidado rápido, né? Dentro do ambiente hospitalar, muitas vezes com necessidade de ir para uma UTI e tudo mais. Então, esse é o extremo. Todo o nosso esforço, né, dentro do tratamento é o quê? Para evitar que a gente chegue nessa situação, né? Mas, eventualmente, se isso acontecer e chegar, a gente precisa também deixar claro para o paciente para ele reconhecer e procurar atendimento rápido, né? Então, eu acho que assim, a oscilação, que foi isso que a André explicou super bem, é aquela piora dos sintomas, né? Quer dizer, de uma intensidade maior do que o habitual para o paciente, mas que não tem essa conotação respiratória, esse risco iminente de vida, essa coisa mais crítica. Então, quando a gente passa a enxergar, né, quer dizer, oscilações que vão ficando mais frequentes, mais intensas, que começam a afetar funções como, por exemplo, fala, deglutição, começam a afetar essa coisa de você ter um cansaço aos pequenos esforços. Então, esses são os sinais de alerta de que a coisa está caminhando, né, para uma situação de crise miastênica, né? E quando acontece a oscilação, antes talvez da crise, tem que mudar o tratamento ou continua a mesma coisa? Bom, eu acho que o primeiro ponto em relação às oscilações, essa piora de oscilações, vamos chamar assim, é entender se houve algum gatilho, alguma coisa que você possa atribuir, né, essas pioras. Por exemplo, uma coisa que é bem corriqueira, infecções, né, infecções urinárias, uma gripe, um resfriado, uma coisa dessa natureza, às vezes é um gatilho para uma oscilação. Quando esse é o caso, você simplesmente vai tratar aquela infecção e quase sempre o paciente volta ao seu patamar anterior, né? Ou às vezes o paciente faz uso inadvertido, por exemplo, de um medicamento, aquela listinha lá que ele não poderia tomar, é outro fator. Então você vai orientar, olha, não pode tomar isso, vamos evitar, né? Ou ele por alguma razão fez um esforço, né, quer dizer,
físico mais intenso, fora da sua rotina. Você vai orientá-lo. Então, quando há um gatilho por trás daquela oscilação, eu diria que a gente fica um pouco mais confortável. A gente vai simplesmente tratar aquele gatilho. Mas, quando você tem uma situação em que as oscilações estão ficando mais frequentes, mais intensas, e não há nenhum desses gatilhos, então aí como é que a gente interpreta? Isso provavelmente é um sinal de que a doença está mais ativa. É uma piora efetiva da doença. E aí, nessa situação, é prudente você discutir com o médico, né, sobre o ajuste dos medicamentos. Eventualmente troca, eventualmente ajuste de dose, né, eventualmente combinação de medicamentos. Então eu acho que esse é o racional que a gente segue. Primeiro, descartar algum gatilho que possa ter causado aquela piora. Uma vez que isso realmente foi descartado, aí você vai considerar a possibilidade de uma piora da doença e vai atuar como tal. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, né, Andréa? E só complementando o que o doutor está falando, esses medicamentos não recomendados, eles podem piorar, não é quer dizer que eles vão piorar. Isso também é bom deixar bem claro, porque principalmente para início de quem recebeu um diagnóstico recente, não sabe muito bem manejar a doença ainda, o paciente ele fica com medo de tudo. Então, não vou tomar aquilo porque eu não posso. Como já aconteceu, eu recebi algum relato de paciente que falou para o dentista que ele não podia tomar anestesia de jeito nenhum porque era relaxante. E ele fez um tratamento de canal sem anestesia. E passou mal. E veio falar para mim, eu falei, lógico que você passou mal. Você passou mal de dor e de medo. Agora, o dentista, que é um outro profissional de saúde, também deveria, pelo menos, conversar com o médico dele, recorrer à literatura. Então, acho que os dois lados sempre tem que estar conversando e, principalmente, o paciente, ele tem que ter a calma necessária e a lucidez necessária, porque educação em saúde existe. Então, essa conversa, eu acho que tem que existir. E ficou com dúvida, pergunta. Eu acho que o médico tem toda a propriedade para poder responder e deixar ele mais tranquilo, para não piorar os sintomas, para chegar a uma crise. Isso é um alerta importante, né? E é importante você trazer isso também, Andréa, de olhar, né, para o que é possível e também para não assustar, de repente, o paciente logo nesse início. Principalmente porque imagino que no começo de diagnóstico tem o submundo da internet, com todas aquelas informações, algumas muito boas e algumas muito perigosas, né? Então, acho que, inclusive, essa nossa gravação aqui, essa nossa conversa é importante para isso, né? Para ajudar nessa educação que você bem trouxe. Eu queria agora ir para um caminho de olhar para o futuro. A gente tem algumas coisas aí por vir e eu quero ouvir um pouco das perspectivas de vocês. Dr. Marcondes, como que você vê o avanço das pesquisas por novas opções de tratamento para miastenia? Natália, eu acho que nós estamos vivendo um cenário muito interessante, né? Eu acho que é um momento muito, muito rico em termos de inovação, né? Em novos tratamentos para miastenia. Eu acho que como talvez nunca tenha ocorrido no passado, né? Eu acho que isso acontece talvez por dois grandes motivos. Primeiro, né? Quer dizer, a gente entende hoje melhor a doença. E quando eu falo entender a doença, é entender o passo a passo, né? Quer dizer, acontece isso, que leva aquilo, que depois faz aquilo, entendeu? Assim, e com isso a gente consegue identificar alvos, né? Quer dizer, pontos nessa cascata, né? Vamos dizer assim, que leva à doença, que a gente pode eventualmente atuar com novos tratamentos. Isso acho que é um dos motivos. E o outro é que a gente hoje vive uma situação em que a gente tem novas classes, né, de agentes farmacológicos, sobretudo os biológicos, né, os imunobiológicos, que a gente consegue construí-lo de maneira tal que eles sejam assim, seletivos, né? Eles vão direto naquele alvo lá específico. Então, essas duas coisas fizeram com que os últimos 4, 5 anos a gente tenha visto aí uma grande quantidade de novos medicamentos em miastenia. Talvez se a gente for contar, né, o que está aprovado, Europa, Estados Unidos, e o que está em teste, nós estamos falando de alguma coisa próxima de 10 novos agentes. Uau! Né? Então isso é super interessante, né? Ainda tem muita coisa que está em pesquisa, então a gente não tem todos os dados, mas eu vislumbro um cenário muito animador para o futuro, né? Quem sabe a gente ter aí novas terapias que vão fazer com que a gente consiga controlar melhor, por exemplo, os pacientes refratários, que é um dos problemas que a gente tem, e por outro lado a gente talvez consiga manter os pacientes bem, sem precisar recorrer, né, às doses altas lá dos corticosteroides e tal. Então, enfim, eu enxergo como um cenário bem promissor, né,
E a gente torce que essas drogas cheguem pra gente aqui no Brasil, né? Essa é a perspectiva, eu acho. Sim, promissor e inédito, né? Pelo que você trouxe, né, Sim, doutora? A sim. gente nunca teve esse momento antes, Não, né? em miastenia não. Muito do que a gente tem hoje, desse arsenal, vamos dizer assim, clássico, né? As drogas tradicionais, elas acabaram sendo usadas para miastenia, mas sem um estudo formal, né? Elas acabaram sendo empregadas com base na experiência clínica, né? Com base em relatos, séries de casos e tal. Agora é diferente, né? Nós estamos vivenciando uma situação em que há novas drogas, estudos clínicos muito bem feitos. O Brasil, inclusive, tem participado de algum desses estudos clínicos, né, para essas novas drogas. Então eu acho que o cenário é muito animador. A gente realmente espera que a coisa, né, aconteça, que cheguem essas novas terapias. E como eu falei, que a gente consiga ter acesso, né, possa usá-las para manejar os nossos pacientes aqui no Brasil, né? Agora eu quero te ouvir, Andréa, e as suas perspectivas para esse novo momento da miastenia? Eu também estou muito otimista e também contente, até pelas iniciativas da indústria farmacêutica que está ouvindo o paciente. Porque antes isso era um pouco mais difícil, era muito estudo, mas e na prática? Como é que funciona isso, né? Então eu falo assim, uma doença crônica, ela vai te acompanhar a vida inteira, ok? É como água quente. É a mesma que vai deixar o ovo duro e que vai amolecer o macarrão. A diferença é o que eu vou fazer do uso dela, né? Então eu acho que essas medicações novas que estão chegando, é bem isso. O que ela vai trazer para a minha melhor qualidade de vida, para o meu conforto do dia a dia. Então eu acho que logo a gente vai ter já a resposta prática, né, de tudo isso que está chegando aí. Fico muito feliz mesmo. Muito bom, eu tenho uma última pergunta para vocês, que é a seguinte: quais conselhos vocês dariam para alguém que recebeu um diagnóstico hoje e vive com miastenia graves? Eu vou começar com a Andréa. Bom, primeiro, fica com calma. Né? Pressa não adianta nada, traz fadiga. Então relaxa, conversa com a gente, entre em contato com a associação. Saiba que, apesar de falarem que miastenia é uma doença rara, eu falo que ela é mais desconhecida do que rara. Se fosse rara, não ia ter tanto paciente por aí, infelizmente. Mas eu acho que hoje em dia está muito mais fácil o acesso, inclusive à medicação, apesar de não estar ainda no ponto ideal, ele existe. Em todos os locais do Brasil existe sempre um centro de referência para o paciente poder recorrer, chegar, e a associação está aí para isso. Obrigada, Andréa. Eu queria ouvir agora você, Dr. Marcondes, o que dizer? Não, Natália, eu faço coro, né, com o que a Andrea trouxe. Então, eu acho que, você vê, a miastenia, né, o nome formal da doença é miastenia graves, né? Porque, de fato, lá atrás, né, no século passado, quando ela foi descoberta, era uma doença que tinha um prognóstico muito ruim, né? Imagina uma época em que você não tinha nada dessas opções terapêuticas, a gente tinha pacientes que, infelizmente, faleciam, né, por conta da doença e tudo. Hoje é um cenário muito diferente, né? Acho que miastenia é uma doença que já é tratável e que vai ser ainda mais tratável com essas novas terapias. Então, o que eu acho que é importante para o paciente é, primeiro, tentar se apoderar ao máximo de conhecimento sobre a sua doença, né? Eu acho que isso muitas vezes passa pela fatídica, né, internet, o Google, tudo mais, mas tendo como o seu médico como um ponto ali de referência, né? Então, eu acho que, como eu falei, a relação tem que ser uma relação boa, que sirva não só para a gente prescrever e tratar o doente com as medicações, mas para tirar dúvida, para educar, para orientar, né? E na medida que você constrói essa relação boa com o seu médico, eu acho que um dos grandes saldos positivos é ter tirar esse medo, né? Você ter ali, olha, não, eu sei que se piorar eu vou ter ali um ponto de referência que vai poder me ajudar, que vai poder ajudar a controlar, e entender basicamente isso, que miastenia é uma doença crônica, é uma doença que eu diria que é chata, mas é uma doença tratável, né? Então, bem cuidada, bem conduzida, o paciente consegue melhorar a sua qualidade de vida, e isso realmente é a mensagem que a gente tem que passar para os pacientes, né? Não é o fim do mundo, longe disso, entendeu? Né? Dr. Marcondes, Andréa, eu queria agradecer demais vocês por essa conversa muito esclarecedora. Acho que trouxe um caminho até para os pacientes, né, que ou acabaram de ter o diagnóstico, que querem ter informações sobre a doença, uma perspectiva de futuro. Então eu queria agradecer demais aqui vocês dividirem isso com a gente. Natália, muito obrigado pelo convite, né? Foi uma discussão super rica, né? E eu acho que sempre que a gente agrega, né, essas diferentes visões, eu acho que é sempre muito positivo, né?
Então, eu realmente agradeço, né, o convite e fico à disposição, né, para eventuais novas discussões e poder contribuir para melhorar o cenário da miastenia no país. A gente, né, estamos aí à disposição. Muito obrigada, Andréia. Eu também fiquei muito feliz com esse nosso papo descontraído, inclusive, que eu acho que isso é muito importante para não ficar aquela coisa formal, científica, né? Miastenia, ela não é um bicho de 7 cabeças e nem muito feio. Não vou dizer que é a coisa mais linda do mundo, né? Mas, como o doutor mesmo falou, ela é tratável, é convivível. Né? E eu acho que a gente tem muita coisa boa aí para poder encarar isso com muito mais tranquilidade, né? E a educação em saúde está aí para isso. A associação está para ajudar todo mundo e eu só tenho a agradecer essa oportunidade aqui. Muito bom, muito obrigada. Para vocês que estão vendo a gente ou ouvindo, lembrem-se que, embora a miastenia seja uma condição desafiadora, é possível gerenciá-la com o tratamento adequado e o apoio necessário, que foi o que a gente viu aqui. Se vocês tiverem mais perguntas ou precisarem de orientação, não hesitem em procurar um profissional de saúde para manter o controle da oscilação dos sintomas bem de perto. Foi isso que a gente aprendeu aqui e mais várias outras coisas. A gente tem um futuro super promissor. Se vocês precisarem de mais informações, é só acessar também o site da Abrame, www.abrame.org.br. Até a próxima!